Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Certamente você já ouviu falar de uma sociedade secreta chamada maçonaria. Muito mistério, muitas lendas são associadas a essa palavra e, por consequência, muita informação duvidosa e até falsa circula no que diz respeito ao que é ser maçom. Estima-se que hoje, ao redor do mundo, mais de 6 milhões de pessoas estejam ligadas à maçonaria, e entre essas pessoas, uma suposta elite composta de pessoas de extrema influência. No vídeo de hoje, vamos investigar esse conceito e tratar uma série de dúvidas que podem ser pertinentes, principalmente caso você seja uma pessoa que segue o cristianismo. Por conta disso, não saia daí, pois hoje vamos desvendar o que a Bíblia fala sobre práticas que podemos relacionar às práticas maçons, tentar entender e desmistificar alguns pontos polêmicos a respeito dessa sociedade supostamente secreta. Primeiramente, é válido lembrar que a Bíblia terminou de ser escrita muitos e muitos séculos antes da fundação da maçonaria. Então não é possível ter datas exatas sobre o início e o término da escrita das escrituras sagradas, mas existem estimativas muito bem embasadas que conseguem nos dar uma boa margem. Os estudos dizem que o início seria cerca de 1500 anos antes de Cristo e o término seria até perto do ano 100 depois de Cristo. Já a origem da maçonaria se refere a dois momentos importantes. Primeiramente, na Idade Média, quando existiam as chamadas corporações de ofício, pedreiros e construtores que tinham conhecimento herdado de técnicas romanas e gregas se organizavam nesses grupos, que também eram chamados de guildas. A questão do sigilo e descrição das suas atividades estava relacionada a uma questão de manter o conhecimento limitado para que não sofressem com algum tipo de concorrência ou que esse tipo de conhecimento e técnicas não caísse em domínio público. A ideia era criar um ambiente onde esses construtores pudessem se manter informados de novas técnicas, trocando conhecimento, aprimorando seus trabalhos com o auxílio dos colegas. A questão é que, aos poucos, as conversas passaram a se expandir além do que se tratava o assunto das construções e começaram a existir debates variados e novos intercâmbios de conhecimento que iam além dos assuntos originais. A sociedade em questão, como conhecemos hoje, tem a sua base nessa ideia, mas já evoluiu bastante em relação à sua origem. A maçonaria, como sociedade filosófica e filantrópica, foi fundada em 24 de junho de 1717 na Inglaterra, idealizada por dois pastores protestantes, James Anderson e J.T. de Saguier. Pois bem, agora que você já sabe a base da origem dos maçons e também as datas do início e do término da Bíblia escrita, é fácil entender que, naturalmente, não existe nenhuma menção sobre a maçonaria nas escrituras sagradas. Afinal, tratam-se de períodos muito diferentes da história. Contudo, a Bíblia continua sendo a regra de fé e prática de bilhões de pessoas ao redor do mundo, e o que foi escrito neste livro para os cristãos trata-se de palavras redigidas por homens, mas inspirados pelo próprio Deus. Dessa forma, a Bíblia permanece atual o suficiente para lidar com qualquer questão que poderia surgir após o fim da sua escrita. Então, é baseado nesse raciocínio que a gente vai tentar desvendar algumas questões a respeito desse embate: cristianismo e maçonaria. Inicialmente, vamos nos aprofundar um pouco mais no porquê a maçonaria desperta tanto interesse, por que existem tantas conspirações, teorias, tanta informação falsa. O que nós podemos concluir é que existem dois motivos principais para criar essa aura de mistério e até mesmo de fascínio em torno desse grupo. Primeiramente, apesar de muitos defensores pregarem a ideia de que o grupo não se trata de uma sociedade propriamente secreta, é inegável que pouquíssimas informações chegam até o grande público. A maçonaria é um grupo exclusivo, em que é necessário ser convidado para entrar e participar das reuniões, que, por sinal, são feitas a portas fechadas. O segundo ponto importante diz ao respeito ao número de grandes figuras históricas que estão associadas a esse grupo. Para título de curiosidade,
entre os 12 presidentes brasileiros da Primeira República, ou República Velha, aquela que durou aí entre 1889 e 1930, 8 foram maçons. De 12, 8. Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz e Washington Luiz. Ainda Deodoro da Fonseca e Nilo Peçanha chegaram a se tornar grão-mestres do Grande Oriente do Brasil, um cargo de extremo destaque, importância e influência na maçonaria brasileira. A lista, na verdade, só se estende para fora do nosso país. Dom Pedro I, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, René Descartes, Leonardo da Vinci e muitos outros homens de extrema notoriedade fizeram ou ainda fazem parte da maçonaria. Essa incidência notável de grandes figuras da história, sendo todos membros da mesma sociedade, cria um ambiente perfeito para algo que pode se tornar perigoso: as conspirações. Esse assunto pode ser facilmente fantasiado, né? A ideia de uma sociedade secreta, que inclusive os seus membros podem ser os mandantes do mundo, as pessoas mais importantes da sociedade, isso é um terreno fértil para a imaginação. O que será que essas pessoas fazem em segredo? Será que as decisões são compartilhadas? Será que esse é um procedimento padrão para os governantes? Imagine a situação de que, antes de uma decisão importante de um país, algo que vai abalar a economia de toda uma região do nosso planeta, eles, os governantes, se reúnem numa dessas reuniões e tudo é muito bem calculado para que os interesses gerais da organização sejam cumpridos. É claro que esse é um cenário fantasioso, não existe nenhuma evidência de que esse tipo de coisa aconteça. Mas, na realidade, o que acontece é um combate a esse tipo de pensamento por parte da própria organização. Olha só como exemplo, em 2018, no Reino Unido, organizações ligadas à maçonaria publicaram anúncios em vários jornais britânicos pedindo o fim da discriminação contra os seus membros. Nessa mesma ocasião, a United Grand Lodge of England, a principal associação das grandes lojas maçônicas no país, afirmou que recebe pessoas de todos os tipos, idades, crenças e classes sociais, mas dizem que os participantes estavam sendo injustificadamente estigmatizados. Essas declarações vêm em resposta a reportagens que alegavam que a maçonaria estaria exercendo influência na polícia e até mesmo no parlamento britânico. Pois bem, a desconfiança e o embate das informações vem sendo um problema que a maçonaria enfrenta há muito tempo. Vamos nos atentar ao cenário daqui do Brasil, um país fundamentado totalmente na fé cristã, mas ainda na interpretação católica das Escrituras. Afinal, seguir a maçonaria vai contra seguir a Cristo? Bem, a questão pode ser mais complexa do que simplesmente minimizar a discussão a essa simples frase. Vamos voltar um pouco à origem da maçonaria. Se você prestou atenção, você notou que a maçonaria atual foi fundada na Inglaterra por 2 pastores protestantes. Então, a origem da sociedade maçom estaria, no mínimo, ligada indiretamente ao protestantismo, certo? Bom, essa ligação não para na origem da sociedade, mas tem uma relação forte com o movimento protestante aqui no Brasil também, numa época crucial para que se fosse possível espalhar as ideias protestantes no país, que na ocasião era extremamente influenciado pela fé católica. A implantação de um Estado laico, leigo, separado da Igreja Católica, efetivada pela Constituição de 1891, era uma antiga reivindicação maçônica. Esse foi um passo fundamental para que as igrejas protestantes, principalmente as mais antigas no Brasil, como a Presbiteriana e a Igreja Batista, pudessem se fortalecer e se estabelecer no nosso país. Nessa época, e muitos anos após isso, essas instituições religiosas eram extremamente amigáveis à maçonaria. Autoridades dessas igrejas, como pastores, presbíteros e diáconos, poderiam tranquilamente ser maçons. Com o passar do tempo, muitas igrejas protestantes passaram a julgar que o envolvimento com a maçonaria não era saudável para a fé de seus membros, e um grande estigma passou a ser fortalecido no imaginário popular do país.
A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que existe desde 1862, não admite mais a presença de oficiais da Igreja que sejam maçons. Ou seja, presbíteros, pastores e diáconos não podem ser eleitos caso sejam maçons. Contudo, os demais membros da Igreja que não possuem nenhum desses cargos podem ser filiados à maçonaria. Porém, essa prática é fortemente desencorajada pela liderança presbiteriana. Apesar de tudo isso, um presbiteriano que também seja maçom não sofre nenhum tipo de repreensão, punição ou disciplina. Ele possui os mesmos direitos e deveres de todos os outros membros. A única questão é a respeito da eleição para algum dos cargos de liderança, não podendo se tornar oficial da igreja enquanto seja afiliado à maçonaria. Esse foi um exemplo de uma denominação aqui no Brasil. A questão é a seguinte: há algum tipo de embasamento bíblico para esse tipo de desconfiança a respeito da maçonaria? Existem algumas questões e opiniões diferentes. Vamos conferir algumas. Voltamos ao posicionamento presbiteriano. Vamos seguir primeiro esse exemplo, a liderança máxima da Igreja Presbiteriana no Brasil. O Supremo Concílio identificou com algum tempo que algumas das práticas da maçonaria poderiam ser associadas a práticas religiosas. Vale lembrar ainda que a maçonaria não é considerada uma religião. Isso se trata da observação de certas práticas que, segundo a liderança dessa igreja, não convém para um cristão estar associado a esse tipo de comportamento e práticas. Um outro ponto que pode ser abordado por denominações protestantes reformadas é o conceito da sola scriptura. Esse conceito se baseia na ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, singular, inspirada, infalível e inerrante, e, portanto, a única regra de fé e prática para o cristão. Esse pensamento está associado principalmente aos versículos de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, e também 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Vamos ler essas passagens rapidamente, começando pela carta de Paulo a Timóteo. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, que diz o seguinte no verso 21 do primeiro capítulo: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A questão aqui é a seguinte: a vida do cristão deve ser regida exclusivamente pelo que é dito nas Escrituras Sagradas. A crença protestante reformada se baseia na ideia de que a Bíblia é plenamente suficiente, ela é inerrante e se trata da própria palavra de Deus, da palavra do próprio Deus, que usou de mãos humanas para transcrever exatamente o que ele quis, o que ele desejou que fosse passado até os seus seguidores. Essa ideia diz que, literalmente, tudo que está na Bíblia é útil para a vida do cristão, e o que não está explícito nas Escrituras se trata de algo supérfluo para a sua vida. Dessa forma, a vida do cristão deve estar sob a jurisdição das Escrituras, exclusivamente. Isso significa ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Foi julgado por diversas lideranças de muitas igrejas que estar associado a uma sociedade como a maçonaria vai contra a ideia e o fundamento de ter a Bíblia como a regente absoluta e suprema de sua vida. Essa decisão não foi facilmente aceita pelos membros dessas denominações. Na verdade, isso gerou muitos problemas internos para as igrejas, afinal, vários presbíteros, diáconos e pastores eram maçons. A decisão promoveu saídas da igreja, quebras em diversas comunidades. Certas pessoas decidiram sair dessas denominações e procurar em outras que aceitassem a possibilidade de ser maçom. Da mesma forma, muitas pessoas cederam às orientações de suas autoridades e deixaram a maçonaria de forma pacífica, a fim de priorizarem a sua convivência em suas igrejas locais. Essa questão é bem complexa e, como nós falamos,
pode ser abordada por pontos de vista diferentes para chegar a uma mesma conclusão. Existem outros versículos que embasam o pensamento de que a maçonaria é algo oculto, e isso não convém ao cristão. Afinal, universalmente, o cristão deve ter uma vida de exemplo. A transparência deve ser mantida. Vamos ler mais alguns versículos que colaboram para essa ideia. Primeiramente, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os versículos 14, 15 e 16 do capítulo 6. As Escrituras dizem o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A ideia dos que defendem que a maçonaria não combina com o estilo de vida que Cristo exige dos seus seguidores está relacionada ao fato de que o cristão não deve estar associado a qualquer tipo de prática que possa ser ligada a práticas descritas nesses versículos. Não convém ao cristão estar associado a qualquer tipo de sociedade que não transmita os valores cristãos. O ponto é que o cristão deve se afastar de qualquer coisa que possa ligá-lo a esse tipo de pensamento. Seguindo agora, vamos ler mais um versículo. Vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é um versículo muito famoso e tem a ver também com a transparência e o exemplo que o cristão deve ser para as pessoas à sua volta. Estar numa sociedade onde não é claro o que se faz, qual o seu ideal, quais são os seus objetivos, pode ir totalmente contra o que Jesus diz nesse texto. Por fim, o último texto bíblico que vamos ler hoje é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Aqui nós podemos levar para alguns lados. O questionamento que vamos trazer aqui, baseado na fé cristã, é o seguinte: como estar associado à maçonaria pode te ajudar a cumprir o que Cristo exige de você como cristão? Como estar associado à maçonaria pode contribuir para o seu exemplo como um imitador de Cristo? É necessário entender como essa associação pode contribuir para o evangelismo, para a glória de Cristo, para a edificação da sua igreja local. Tudo isso é extremamente importante para se entender o problema de se estar associado à maçonaria. A questão aqui vai muito além de um moralismo de certo ou errado. Se a maçonaria é boa ou má. A problematização não é simples e maniqueísta. O que todos os cristãos precisam se atentar é que todos os aspectos de suas vidas precisam refletir a sua fé. A questão aqui vai além de dizer que essa ou aquela prática é um pecado. Não é isso. Trata-se da vida do cristão como um exemplo de Cristo, como é proposto na palavra. Tudo o que o cristão faz e não contribui para esse objetivo é, no mínimo, uma perda de tempo. E antes de encerrarmos esse assunto, é válido lembrar que esse vídeo não é um ataque à maçonaria, de forma alguma. O nosso objetivo não é questionar as práticas dessa sociedade e muito menos tratar qualquer aspecto dessa organização como errada. O objetivo desse vídeo é tratar esse assunto baseado em uma série de opiniões a respeito da ligação do cristão com a maçonaria, baseado em acontecimentos históricos e também embasado principalmente nas próprias escrituras sagradas. Se você tem uma opinião diferente sobre esse assunto, ou gostaria de complementar o ponto de vista abordado aqui, sinta-se livre para deixar a sua opinião nos comentários. Nós agradecemos muito a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.